Paz e graça, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pastor Wellington, do Ministério Batista Casa de Deus. E hoje eu gostaria de fazer um devocional com todos vocês, amém? A Bíblia diz assim no livro de Salmos 53, a partir do versículo 2, diz assim: Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Daqui vamos discorrer para o livro de Romanos, mas o que eu quero falar é o seguinte, que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Somos indesculpáveis. Não há sequer um que faça o bem. Aí eu fico observando que hoje as pessoas elas falam assim no mundo, né? Eles dizem assim, Deus é amor, eu quero amar, sabe? Viver o epicurismo, que é viver os desejos da carne, curtir. E isso daí, na realidade, é uma coisa chamada escravidão. Deus olhou para o mundo para ver se havia algum homem justo. Não há nenhum sequer, nem eu sou justo. Nem eu sou justo. Amém? Nós somos pecadores e por isso precisamos de um redentor. Sabe? O que as pessoas chamam de amor aí no mundo, eu quero amar, eu quero amar, eu quero curtir, na realidade é um desejo. Ela quer, sabe, muitas das vezes a identidade dela é resumida pelo desejo que ela tem. Por isso você vê muitos homossexuais quando são criticados, falando que é pecado, que a homossexualidade é pecado. Eles vão e dizem o quê? Processam. Eles fazem processos, eles zombam, né? Muitas escolas aí ensinando que a Bíblia é um livro ultrapassado, que é um livro fundamentalista. Jovens aprendendo ideologia de gênero, ou seja, é a confusão do mundo. E enquanto você ficar na confusão desse mundo, enquanto você ficar na confusão da opinião desse mundo, você sempre vai ser aquilo que as pessoas querem que você seja ou aquilo que o seu desejo quer que você seja. Seja homossexual, seja lésbica, seja quem for. E Deus olhou para o mundo e disse assim, não há um justo nenhum sequer. Dando continuidade nessa passagem, eu quero também ler Romanos capítulo 3, que diz assim, Romanos capítulo 3, diz assim, Romanos capítulo 3, a partir do 10 e 11, diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Aqui Paulo falando a respeito daqueles salmos que a gente leu lá, do versículo 3. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Queridos, aqui o apóstolo Paulo ele mostra, explicando aquele capítulo 53, versículos 2 e 3 de Salmos, sobre o que nós somos. Se você é dominado, muitas das vezes a pessoa diz assim, eu fui criado pelo acaso. Se você foi criado pelo acaso, o acaso, você pode se libertar do acaso, porque, sabe, você diz assim, se não existe Deus, se existe acaso, então eu posso dominar os meus desejos. Eu posso dominar minhas vontades, eu posso dominar minhas fomes. Seria fácil de você se libertar de qualquer mal, seja pornografia, homossexualidade, lesbianismo, seja o que for. Se você acha que você foi criado pelo acaso, pela teoria da evolução, seja lá que teoria for, e você acha que não tem um Deus que olha por nós e que criou toda a humanidade, todo o universo, então você poderia fazer sua própria justiça. Mas se nós fomos criados por um ser poderoso, soberano, e que há uma lei chamada lei do pecado,
E que isso muitas das vezes faz com que a pessoa, com o orgulho que a pessoa tem, porque o ser humano ele é um ser orgulhoso. Desde o Éden, quando Satanás enganou a mulher e disse assim, olha, Deus sabe que quando você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. O homem quer sempre ser igual a Deus. Ele quer sempre ser louvado. Ele quer sempre ter o conhecimento. Ele quer sempre ter a autojustiça ou a justiça própria. Só que a nossa justiça, como seres imundos, vai nos levar ao abismo. Vai nos levar ao inferno. Vai nos levar à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, a Bíblia diz assim, no livro de Romanos, no capítulo 6. Capítulo 6 diz assim, ou melhor, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O cristianismo, interessante que o cristianismo, ele começa com morte. Quando nós morremos e vivemos para Cristo. Assim como por um só homem veio a morte, por um só homem veio a justiça. Por Cristo, por Adão veio a morte, por Adão veio a confusão, por Adão veio o juízo de Deus sobre toda a humanidade, porque nenhum sequer há justo na terra. Também por um só homem, Cristo, que nasceu numa virgem, era Deus, veio a este mundo, nasceu numa virgem, mostrou como viver para Deus, porque ele era o próprio Deus, mas ele estava em homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Não sei explicar isso, mas Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele sabe que não há um justo nem um sequer, e ele foi o Cordeiro de Deus. Foi ele quem morreu para nos salvar, porque sangue de animais não podia fazer a redenção da humanidade. Mas o sangue de um homem justo, que é Cristo, fez a redenção de toda a humanidade. O cristianismo fala sem morrer. O homem, afastado de Deus, afastado da fonte que é Deus, é morte, orgulho, crise de identidade, crise de existência. Mas quando estamos em Cristo, primeiramente, nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele, como está escrito em Romanos também. Como está escrito em Romanos, capítulo 6, que diz assim, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. O princípio do cristianismo é a morte em Cristo. Assim como Cristo morreu, Ele deu a sua vida por nós. Nós devemos morrer para a nossa identidade, se esvaziar do nosso eu. É isso que quer dizer, o nascer de novo, se esvaziar. Sabe? Dizer assim, os meus conhecimentos, o meu orgulho não me levou a nada. Até aqui, eu só tenho visto tristeza, aflição, morte, pecado, consequências e a colheita de maus frutos que eu fiz, das minhas más atitudes. A partir de agora eu quero morrer em Cristo e viver em Cristo. Aí você vai viver em novidade de vida. Aí você vai viver em novidade de vida, porque, como eu falei lá no início, não há um justo nem um sequer. Todos nós somos pecadores, queridos. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Mas quando nós estamos em Cristo, nós tiramos a nossa capa do orgulho, nós tiramos a capa da imundícia e fomos batizados em Cristo para perdão e remissão dos pecados. Por isso eu digo para você, receba Jesus Cristo como seu Salvador. As coisas vão melhorar? Não. A sua vida vai mudar? Não. Você vai ter lutas internas. Mas quando você disser,
Eu estou em Cristo. Então Cristo vai começar a dominar. Ele vai enviar o Espírito Santo e você vai ser. Ele vai te direcionar até o fim, porque Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso Paráclitos. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de fazer uma breve oração por todos vocês. E lembre, não existe um justo, nem um sequer. O princípio do cristianismo para a mudança de vida é você morrer em Cristo, é receber Jesus e dizer e aceitar que Ele morreu por toda a humanidade e tirar a sua capa de orgulho, de prepotência, a sua capa de pecado, de crise de identidade e viver a identidade de Cristo, que Ele é justo. Amém, queridos? Pai, toma cada vida nas tuas mãos neste momento, que essa palavra, meu Deus, ela venha ficar em cada vida, em cada coração, meu Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família e essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Essa palavra venha dar frutos no coração dela. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Meu Deus, e que possamos, meu Deus, estar em novidade de vida, Senhor. Porque se formos sepultados em Ti, se recebemos a Ti, fomos sepultados, Senhor. Mortos, porque cristianismo começa com morte, Pai. E vivemos novidade de vida. Então, meu Deus, os nossos desejos, meu Deus, serão controlados, porque o Espírito Santo é quem nos convence, É Ele quem nos convence. O Espírito Santo, o Ruach Elohim, o Paráclitos que está em nossos corações. Quando nós recebemos a Jesus, somos batizados, somos sepultados, sepultamos a nossa carne. Ainda que venha os maus desígnios, mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Meu Deus, toma cada vida nas tuas mãos neste momento, Senhor. E abençoe e guarda, Senhor. Dá um dia, uma tarde e uma noite abençoada para essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo estejam com vós todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.